Você tem curiosidade de saber o que um CTO faz, ou até mesmo o que é um CTO? Tem curiosidade para saber como uma escola de programação funciona? Fica comigo, que é sobre isso que nós vamos ver nesse vídeo. Fala, Techers! Esse vídeo tá muito legal. É uma entrevista que eu fiz com o JD da Tribe. Ele é CTO lá dentro da empresa. Ele me falou bastante, durante a entrevista, o que um CTO faz dentro de uma empresa de tecnologia, me explicou também como a Tribe funciona e também muito mais, ele me falou muito mais sobre esse modelo de sucesso compartilhado que eles adotaram, que é onde o aluno só paga pelo curso de programação após conseguir um trabalho que remunere pelo menos R$ 3.500. Então foi um bate-papo super interessante, é um bate-papo que eu recomendo que você veja até o fim, porque o JD, ele me deu vários insights ali de como a área de tecnologia no Brasil pode crescer. E a Tribe é uma escola de programação diferente, que vai ajudar o mercado brasileiro e, melhor ainda, vai ajudar você que quer aprender programação a se tornar um profissional. Então eu recomendo que você veja o vídeo até o fim, confira a entrevista e, se surgir qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que o pessoal da Tribe vai ter o prazer de responder para vocês. E claro, eles vão responder, eu também vou responder, e assim a gente consegue criar uma comunidade super legal de pessoas interessadas em aprender programação. Agora chega de papo e vamos direto à entrevista com o JD, o CTO da Tribe. Oi, JD, é um prazer te receber aqui no TechZoom. A gente está com um trabalho legal com a Tribe agora e eu achei legal a gente fazer essa quase live, que não é uma live, mas uma gravação aí para a gente conhecer melhor o trabalho da Tribe e saber quem está aí por trás dela, quem faz o dia a dia da Tribe. Queria que você se apresentasse para a gente aqui, para os Techers, quem é o JD e o que você faz aí dentro da empresa, da escola e tudo mais. Bacana. Bom, Celuto, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A gente tem, sem sombra de dúvidas, começado a construir uma parceria de sucesso aí juntos. E me apresentando um pouco, eu sou mineiro, nasci aqui em Belo Horizonte. Todo mundo tem alguma história clichê aí de como que começou a trabalhar com tecnologia, Muita gente vem de jogos, de gostar de desmontar as coisas. Eu era muito dessa de tudo que eu pegava, que eu ganhava, brinquedo, eu gostava de desmontar. Minha mãe ficava doida que eu desmontava tudo para descobrir como que funcionava e depois tinha que montar de novo e deixar funcionando. O meu interesse por tecnologia veio muito disso, assim. Com 12, 13 anos, a internet estava começando a se expandir no Brasil com IG, esses primeiros provedores gratuitos, e eu tive esse interesse muito grande de entender como que era um site, o que funcionava. Sempre tive assim, isso muito forte em mim. E minha formação foi muito autodidata, assim, correndo atrás de livro, conteúdo. Com 14 anos que eu comecei realmente a programar. Foi um momento em que estava surgindo as câmeras digitais no Brasil, a Sony Cybershot, fotografia digital começando a se popularizar. E na época não tinha rede social. Então, eu e um amigo, a gente tinha uma câmera digital, a gente começou a ir nas festas, tirar foto das festas, e aí a gente montou um site e colocava a foto das festas nesse site para o pessoal poder ver no domingo, lá no dia seguinte, as festas, as fotos e tudo que tinha rolado por lá. Legal. E aí, nesse momento que eu comecei a aprender PHP, comecei lá pelo PHP, comprei um livro, comecei a estudar para montar o site, o sistema para subir as fotos, guardar no banco de dados, e daí não parei mais. Então, continuei comprando livro, estudando Java, foi aprendendo um tanto de linguagem, e nunca fiz faculdade de tecnologia. Então, na verdade, eu me formei em estatística na UFMG, sempre tive um interesse grande aí também por dados e tecnologia, e quando fui escolher minha formação aí, eu acabei indo mais para o lado da estatística, que era uma coisa que eu falava assim, acho que tecnologia eu já estou aprendendo aqui com os livros, acho que é um caminho que eu consigo seguir. Estatística, se eu for depender de aprender sozinho, acho que eu não vou conseguir, não. Então, fui para a universidade para ter esse suporte, e na tecnologia foi um aprendizado mais mão na massa mesmo, livro, desbravando isso tudo. E aí, depois de me descobrir aí na tecnologia, minha primeira atuação profissional na área, digamos assim, foi logo no começo da faculdade.
que aí eu tinha dois amigos, o Matheus e o Rafael. Em 2012, eles estavam começando uma empresa, que era o AppProva, que era uma startup de educação voltada para a área de avaliação. E aí eles me convidaram para fazer parte do time como CTO, olhando para toda a parte de dados e tecnologia. Então, a AppProva, a gente tinha a missão de levar mais oportunidade para as pessoas, preparando elas para o Enem. E aí eu fui CTO do AppProva durante toda a trajetória lá, até que ele foi comprado pela Somos Educação, que era o maior grupo de educação básica do Brasil. Lá eu fui tocar o time de tecnologia dentro da área de educação básica, que era a maior unidade de negócios lá. E aí ficamos lá até o final de 2018, quando a gente saiu para começar a Tribe. Ah, legal. Então você já tem experiência aí também na área de educação, né? Já vem dessa área. E aproveitando, o que um CTO faz, cara? Acho que é uma curiosidade que vários techers, várias pessoas que acessam o canal têm. E acho que é legal você falar um pouco sobre isso também. Assim, esse nome CTO ele é usado nos mais diversos tipos e tamanhos de empresas, né? Assim, tem startups que estão nascendo que já tem um CTO, e você tem lá mega corporações também que tem um CTO. E o papel dele, obviamente, é muito diferente dependendo do porte e do tamanho de empresa. Quando a gente fala de uma empresa pequena, que vai ter lá 2, 3, 5, 10 pessoas, mas que o time de tecnologia vai ter lá entre 2, 3, 5 pessoas, o CTO ele tem tanto o papel de montar esse time de tecnologia, só que ele vai ter muita mão na massa. Então, ele vai estar ali sentando lado a lado com o desenvolvedor, participando de todas as entregas, de colocar a mão na massa, escrevendo muito código, mesmo fazendo um papel de desenvolvedor. Obviamente, também direcionando e guiando as decisões que vão ser tomadas ali, mas no começo todo mundo faz de tudo, não tem como fugir disso. Quando a gente vai para uma empresa um pouco maior, ele já começa a ter que se preocupar um pouco mais com a gestão e por isso ele precisa começar a tirar um pouco a mão do código. Assim, o que a gente vê é que ninguém gosta disso, todo mundo quer continuar com a mão no código, mas para a empresa crescer, alguém vai ter que começar a olhar mais para a gestão, né? Então, a gente começa a ter um time, uma empresa com 15, 20 pessoas num time de tecnologia, não dá para ter mais um time. Esse time ele normalmente vai ser quebrado em times menores, 2, 3, 4 times menores de tecnologia. E o papel do CTO passa a ser garantir que esses times estão trabalhando nas prioridades certas, focado naquilo que vai estar entregando valor para a companhia. E, obviamente, ele continua olhando muito e participando muito das principais decisões de tecnologia, mas ele já não está mais tão com a mão na massa no código assim, igual ele estava no começo. E aí, quando a gente fala de uma empresa muito grande, né, tipo uma Google, uma Amazon, tem 100, 200 mil pessoas no time, esse papel ele passa a ser um papel mais de visão. Aí já é um papel mais de um CTO visionário, um papel que vai entender para onde que a tecnologia está caminhando, qual que é o papel dessa empresa na construção dessa tecnologia, e vai ser discussões muito mais estratégicas e até menos de operações e de entregas mesmo. Então, ele já se distancia mais de decisões do dia a dia, decisões de entregas, decisões até de arquitetura mais pontuais, e passa a ser uma pessoa que olha mais para a visão de onde que a companhia está indo. Mas no meu caso aqui, enfim, a gente é uma empresa que está começando, mas já tem um time razoavelmente grande. Eu divido tanto o papel de CTO que olha para a tecnologia no desenvolvimento dos produtos que a gente tem, quanto para a tecnologia do ponto de vista da formação. Então, eu sou responsável tanto pelo time que produz os nossos produtos, quanto pelo time que produz nossos conteúdos e dão aulas. Então, é um papel híbrido, por quê? Porque a Tribe está focada em formar pessoas para o mercado de tecnologia. Então, você hoje não coda tanto quanto gostaria, mas tem uma mãozinha lá ainda e tem uma outra mãozinha na parte de conteúdo também. Então, sim, tem que ter. Você tá de parabéns aí, cara. Deve ser bem, bem trabalhoso, mas deve ser gostoso também, né? Deve dar trabalho, mas é gostoso. Muito prazeroso. Imagino. E quem já escovou bits não consegue largar isso, é incrível. E aproveita. Sabe que é para fazer uma coisa maior, né? Sim. E aproveitando, né, já que você já explicou que é um CTO e que você está aí na Tribe e tal, o que a Tribe faz e por que ela faz isso? Qual que é a ideia da Tribe, né? Por que vocês criaram a Tribe? Por que você está aí hoje trabalhando? A Tribe ela é uma escola para quem está buscando uma carreira em desenvolvimento de software. E a gente é integralmente comprometido com o sucesso dos nossos estudantes, porque eles só pagam depois que eles conseguem um emprego que remunera pelo menos R$ 3.500 por mês. Mas por que a gente fez isso, né? De onde que isso tudo surgiu?
quando a gente saiu da Somos, a gente sabia que a gente queria continuar trabalhando junto. E com alguma coisa que pudesse causar um impacto muito grande no nosso país, né? A gente sempre teve muito essa questão do propósito de levar mais oportunidade para as pessoas, e era isso era uma coisa muito clara que a gente queria carregar na nossa história. E a gente também estava buscando alguma coisa que pudesse ser muito grande, no sentido que fosse nos desafiar muito e que fizesse a gente também aprender muito nessa trajetória. Sim. Então, assim, a gente saiu, e aí no primeiro semestre de 2019, a gente deu uma volta ao mundo. Fomos para a China, Europa, Estados Unidos, visitando um tanto de empresa, conversando com um tanto de empresa para entender o que estava acontecendo no mundo. Né? Uhum. Conversando com essas empresas, o que a gente começou a perceber é que o avanço da transformação digital ele estava mudando o mercado de trabalho, o tipo de profissional que as empresas contratavam. Basicamente, a dor que todas as empresas que a gente conversava, e era uma dor comum para elas, era contratar pessoas em desenvolvimento de software. Independente se era uma startup menor ou uma grande corporação, todo mundo estava sofrendo com isso. Legal. E a gente entendeu assim, que o mundo ele não estava preparado para essa mudança no mercado de trabalho, porque a demanda começou a crescer de forma muito rápida, só que a oferta desse tipo de profissional, ela não estava sofrendo nenhuma mudança estrutural drástica. Né? Basicamente, assim, o mesmo número de pessoas todo ano se formavam nessas áreas, algumas pessoas começavam a buscar formações, outros tipos de formações, mas o gap era muito grande. E a gente começou a perceber que isso basicamente estava relacionado com dois problemas que eram muito estruturais para o país, que era uma coisa que a gente tinha muito como premissa de encontrar e de trabalhar, assim, usar muito da nossa energia para tentar resolver um problema que tivesse essa relevância. Uhum. E por que isso era um problema, né? Se as empresas estavam tentando contratar profissionais de tecnologia, elas estavam buscando esse tipo de contratação para que elas pudessem crescer e se tornar mais competitivas. Ou seja, ter um produto cada vez melhor, entregar mais valor para os seus clientes. Quando a gente olha hoje para um e-commerce no Brasil, ele não compete mais só com outros e-commerces aqui. Hoje a gente tem a Amazon, por exemplo, concorrendo com os e-commerces aqui no Brasil. E a Amazon está lá desenvolvendo o produto dela, com um puta time de desenvolvimento, melhorando cada vez mais esses produtos. Se as empresas aqui no Brasil elas não conseguirem contratar essas pessoas e ganhar essa competitividade, elas vão perder espaço. Sim. Então a gente começou a entender que isso era uma coisa estrutural para o país. Né? As empresas precisam conseguir contratar esses profissionais para crescer, tornar mais competitiva e nossa economia prosperar. E aí quando a gente olha do outro lado, né, falando um pouco da oferta, o que estava acontecendo, também estava muito relacionada com essa transformação digital. Basicamente, a gente vê pessoas que estão vendo o mercado de trabalho mudar completamente e muitas vezes se preparando para profissões que não estão mais sendo demandadas pelo mercado de trabalho. Né? Então a gente olha, basicamente, o desemprego no Brasil ele é um problema crítico. Né? A gente tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas, 30 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. Uhum. Só que ao mesmo tempo a gente olhava para o lado e via 200 mil vagas abertas em tecnologia e falava, pô, como é que pode as empresas, né, terem tantas vagas em aberto e não conseguirem preencher essas vagas? Sim. E ao mesmo tempo a gente via pessoas desempregadas. Pois é. Então, falando um pouco do porquê, assim, a Tribe ela nasceu quando a gente enxergou que a ponte entre esses 13 milhões de desempregados e essas 200 mil vagas era a educação. Né? Por que essas pessoas não conseguiam preencher essas vagas? Porque elas não tinham as skills necessárias para preencher essas vagas, porque o mercado estava buscando. Então, basicamente, assim, a Tribe ela nasceu como uma forma da gente olhar um pouco do expertise que a gente tinha em educação, que a gente tinha adquirido através do EpiProva, para trazer aqui uma solução que ajudasse a conectar essas pessoas com essas vagas. E aí a Tribe nasceu em cima, assim, ela nasceu baseada em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é o pilar da conexão com o mercado de trabalho, que a gente entende que ele é super importante. Né? Não só a gente está formando pessoas em profissões que o mercado de trabalho está demandando, mas era importante a gente entender quais skills que o mercado estava buscando, o que ele não estava encontrando nas pessoas, o que ele via que faltava, o que pessoas que tinham sucesso na área tinham como skills e características, e o nosso currículo ele precisava estar muito conectado
com essas skills e com essas habilidades, tanto hard skills, né, habilidades de coding, de tecnologias, quanto soft skills, que são habilidades sociocomportamentais e que também são muito importantes no processo de entrevista, quando você está se candidatando para uma vaga. Sim. Então, esse era o primeiro pilar, a conexão com o mercado. O segundo pilar era a qualidade. Né? A gente já trabalha aí há mais de 10 anos com educação e sabe que educação é um jogo sério e que se joga no longo prazo. Sim. Então, a gente sabia que para que essas pessoas pudessem se capacitar, entrar no mercado, conseguir um emprego, crescer dentro dessa carreira, outras pessoas pudessem olhar isso e falar, pô, essas pessoas tiverem sucesso, então também vou estudar lá. Isso é um jogo de muito longo prazo. E que para isso ter sucesso, a nossa formação tinha que ter qualidade. Isso era um pilar e é uma coisa que a gente entende que não podia ser diferente. E o que significa uma educação de qualidade? Pô, a gente investir nos melhores conteúdos, nos melhores profissionais e muito trabalho duro em cima disso para garantir que a gente está usando bem esses recursos e construindo uma boa formação. Então, a gente tinha o pilar da conexão com o mercado, o pilar da qualidade, e aí o terceiro pilar era o pilar da acessibilidade, ou do acesso. Né? A gente entendia que para que as pessoas pudessem ter acesso a essa formação de qualidade, a gente não podia ter uma barreira financeira, que hoje é o que muitas vezes em educação as pessoas passam. Né? Existe muita oferta de educação, só que para você ter um acesso a uma educação de qualidade, você tem uma alternativa que é a universidade pública, e que é uma educação muito, muito respeitada e com muita qualidade, mas que a grande maioria das pessoas não consegue ter acesso. E aí, para isso, você precisa ter uma barreira financeira para você realmente conseguir estar acessando uma educação de qualidade. E a gente não queria isso. Então, o que a gente fez foi trazer para o Brasil o modelo de sucesso compartilhado, que é esse modelo que eu falei no começo aqui sobre a Tribe, onde a pessoa não paga nada para estudar com a gente, ela só vai pagar depois que ela tiver um emprego que remunera em pelo menos R$ 3.500 por mês. Então, isso tira essa barreira de entrada e cria um alinhamento muito grande. Porque se a pessoa não tiver sucesso na carreira dela, a gente não vai receber. Então, a gente precisa estar o tempo todo focado e trabalhando para garantir o sucesso de todo mundo, porque só assim a Tribe também vai ter sucesso. Porque senão a roda não gira, né? A roda tem que girar. Então, esse alinhamento, assim, a gente considera ele muito, muito importante para a formação. E é isso, assim. Então, a Tribe, por que a gente faz isso? Né? A gente faz isso porque a gente entende que o mundo está mudando, né? De forma geral. Isso cria dois problemas, acho que importantes e preocupantes para o Brasil, e a gente entende que a educação ela é a chave e a solução para esse problema. Então, a gente trabalha duro todo dia para garantir que a gente está gerando mais oportunidade para as pessoas através da educação. Perfeito. Tem que estudar, não adianta, não tem como fugir disso, né? Seja numa escola, seja na sua casa, onde você estiver, tem que estudar. Eu acho que isso é uma mensagem importante, sim, para a gente tentar mudar pelo menos o nosso mundo ali, né? Nem seja só o mundo da pessoa, ela tem que correr atrás, né? Acho que isso é importante. E aproveitando, né, esse ponto que você falou, na sua visão, ou na visão da Tribe, o que as empresas esperam de um profissional que está em início de carreira, né? Que está começando agora, ou que está saindo da Tribe agora? O que essas empresas procuram ou precisam, né, nesse profissional? Ou esperam, né? Legal. Bom, Siluto, as empresas, elas estão muito acostumadas a contratar profissionais júniors que têm uma base teórica, mas que nunca colocaram a mão na massa no tipo de desafio que ele vai enfrentar dentro da empresa. O que isso significa? Né? Que eles não conhecem, eles têm uma base teórica, mas eles não conhecem muito de desenvolvimento web, eles nunca viram as tecnologias que a empresa usa, não estão familiarizados com as ferramentas e os processos de uma empresa de tecnologia, apesar de ter a base teórica. Só que isso tudo é muito custoso para as empresas, porque o processo de onboarding, né, de embarque desse profissional na empresa, ele passa a ficar muito longo, porque basicamente ele precisa receber um outro treinamento quando ele entra dentro da empresa antes de começar a produzir. Isso é um sinal de que as pessoas não estão chegando preparadas o suficiente para começar na empresa. Né? Tem coisas ali que existe um gap, né? Tem coisas ali que elas precisam aprender antes de começar a entregar. Sim. E o sonho das empresas, que a gente viu isso muito conversando com as empresas antes de começar a Tribe, a gente bateu muito esse papo de entender o que as empresas precisavam, quais que eram as dores delas, é que elas querem pessoas com alto potencial de crescimento, que vão crescer junto com a empresa, mas que já cheguem jogando.
né? Porque o mundo, a transformação digital, ela está acontecendo de forma muito rápida. A gente vê as empresas crescendo de forma muito rápida e a gente vê esse tempo de treinamento, de preparação para as empresas cada vez mais sendo um gargalo para o crescimento delas. Então, sim, é importante ter a base teórica, mas as empresas buscam muito pessoas que já vão chegar jogando, porque isso são conhecimentos que elas já deveriam ter antes de entrar na empresa, mas que, infelizmente, muitas vezes elas não têm. E aproveitando aí o que você falou, já entrando nessa questão que você já tinha falado do hard skill, do soft skill, né? Acho que isso é bem importante. O que uma pessoa iniciante, né, aí, um aluno da Tribe, tem que saber, né, de um jeito certo, enfim, do jeito que, né, para começar bem uma carreira, né, como profissional ali de desenvolvimento de software? Legal. Isso vai depender assim, um pouco da carreira que a pessoa quer seguir, mas vamos falar aqui do desenvolvimento web, tá? Que é a formação da Tribe. Em termos de hard skills, o primeiro ponto é dominar a tríade do desenvolvimento web, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, né? Essas três linguagens, elas são tudo que você precisa para fazer tudo no front-end. E o JavaScript também pode ser usado para o back-end. Então, dominar bem essa tríade é muito importante. Legal. Eu também recomendo muito que a pessoa conheça de Git, né? O Git ele é uma ferramenta que é pouco ensinada na faculdade. O Git é uma ferramenta de controle de versão de código, né? E ela é pouco ensinada na faculdade, mas praticamente todas as empresas do mundo utilizam ela diariamente, o tempo todo, durante o processo de desenvolvimento. Então, o Git é uma ferramenta que é um investimento que, com certeza, vai retornar o tempo que você investir nele, porque qualquer empresa que você for trabalhar, em qualquer lugar, qualquer área, você vai estar utilizando o Git de alguma maneira ali. O segundo ponto é conhecer e saber utilizar um framework de front-end, né? As aplicações web, elas vêm se desenvolvendo muito e cada vez mais o front-end ele passa a ser responsável por uma parcela maior da regra de negócio da aplicação. Eles têm ficado mais complexos. E hoje, basicamente, toda empresa também utiliza um framework front-end para a construção das suas interfaces. Antigamente era o HTML, o JavaScript, o CSS puro ali, mas cada vez mais tem mais regra de negócio, tem mais complexidade na interface, e dominar um framework front-end, né, o React, Vue, Angular, passa a ser uma característica importante aí. Legal. O terceiro ponto, Siloto, é dominar o básico do back-end, né? Que eu quebro aqui em dois elementos. Tem um elemento do banco de dados e tem um elemento aqui de saber construir APIs. Aqui eu acho que importa menos a linguagem, porque a gente vai ver que as empresas têm uma diversidade muito maior de linguagens e tecnologias que elas utilizam aqui, mas é muito importante que as pessoas consigam dominar os conceitos, né? Então, aqui, basicamente, banco de dados, relacional, não relacional, conhecer um pouco dessas duas coisas é importante. E falando lá de API, é entender muito o que é uma API, como que funciona, padrão de arquitetura, REST, e saber implementar isso em alguma linguagem. Vai ter alguma transição ali de uma linguagem para outra, mas isso faz parte, as linguagens mudam o tempo todo, então saber aprender vai ser importante. Sim, tendo conceito ali, ele vai ser a base para você conseguir carregar isso para outras tecnologias. Legal. E aí, por fim, é importante que as pessoas dominem algoritmos e estruturas de dados básicos, né, e saber utilizar essas ferramentas para resolver problemas. A gente, obviamente, a pessoa ela utiliza isso em tudo que eu falei, né, vai precisar usar isso no JavaScript, vai precisar isso no React, vai precisar usar isso no back-end. Os algoritmos e estruturas de dados vão estar presentes em tudo, todas essas tecnologias que a gente falou, mas ter um olhar um pouco mais teórico para isso, sabendo formas de abordar o problema, que tipo de algoritmo que funciona melhor para cada tipo de problema, quais são as vantagens de cada estrutura de dados, também são elementos importantes para que as pessoas consigam abordar os problemas no dia a dia do trabalho e conseguir resolver isso. E aí, assim, isso falando de hard skills, né, Silvio? Tem todas as soft skills ali que a gente sabe que também são muito importantes para quem está querendo construir uma carreira de sucesso em tecnologia. Então, assim, basicamente, primeiro por quê, né? Se você vai trabalhar numa empresa de tecnologia, muito provavelmente você vai trabalhar em equipe. Você vai estar dentro de um time trabalhando com outras pessoas. Sim. Então, saber trabalhar em equipe, colaboração, saber tomar decisão em conjunto, saber ceder seu ponto e muitas vezes concordar,
adotar um ponto do colega ali como beleza, vamos que vamos, se o time decidiu é isso, e muitas vezes abrir mão do seu ponto de vista ali também, para concordar com o time e seguir em frente. Comunicação, né, saber comunicar de maneira clara, concisa, gestão do tempo. Então, isso tudo são habilidades que a gente chama de sociocomportamentais, né, os soft skills, e que são tão importantes quanto as hard skills. Porque não adianta de nada a pessoa saber um monte lá de tecnologia, dominar um tanto de coisa, só que ela chega lá e ela vira uma detratora dentro do time. Ela começa a criar conflito, ela não vai conseguir se comunicar bem, vai criar confusão ali dentro. Então, o que a gente vê é que as empresas valorizam essas duas coisas de forma quase que igual. Muito bom, JD. Gostei do papo. Acho que ficou aí... Acho que deu para o pessoal entender mais da Tribe, deu para entender quem são vocês, o que vocês estão fazendo. Queria agradecer. Muito obrigado por você ter dado seu tempo para estar aqui no TechZoom. Acho que vai ser legal e a gente tem muita coisa ainda para conversar. Acho que agora já está pipocando um monte de conteúdo bacana aí para a gente fazer junto no futuro. Bacana. Super obrigado, Simuto. Prazer todo meu. Super legal o canal, acompanho seus vídeos. Então, prazer para mim estar aqui batendo esse papo com você. Obrigado. Valeu. Olha só como foi um bate-papo legal, hein? Eu disse pra você lá na introdução, na abertura do vídeo, que seria muito rico se você visse a entrevista inteira. Agora, se você quer ser um programador, clica no primeiro link aí da descrição e confira como você pode fazer o seu curso de programação na Tribe. E o melhor é naquele modelo onde você só paga pelo curso após conseguir um trabalho que remunere pelo menos R$ 3.500. Então olha o link aí de baixo que com certeza essa é a sua oportunidade de se tornar um programador. E lembrando, a Tribe tem cursos presenciais e online, então não importa onde você esteja, em qualquer parte do Brasil, você pode fazer o seu curso. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e, é claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!